Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos abordar sobre a questão do primeiro reinado. O que isso significa? Que após Dom João VI, que estava no nosso território, estava no Brasil, onde fugiu de Portugal por não ter cumprido o bloqueio continental, veio com a família real para o Brasil, que era sua colônia. Quando a Inglaterra tomou de volta o território para os portugueses, a população exigiu a volta do rei para assumir o seu trono. Então, diante disso, quando Dom João VI retornou a Portugal, ele deixou no Brasil o seu filho Dom Pedro como príncipe regente do nosso país, ou seja, do Brasil. Em que período Dom Pedro I governou o nosso território? De 1822 a 1831, exatamente como imperador, porque antes disso ele era príncipe. Como assim, professora? Como já havia dito para vocês, ele se tornou príncipe regente do Brasil após o seu pai, Dom João VI, retornar a Portugal. Mediante algumas situações econômicas, quando Dom João tentou recolonizar o Brasil, ou seja, voltar a retroceder o Brasil à colônia, ao processo inicial que era só de exploração de mão de obra, exploração dos nossos recursos naturais e enriquecendo com isso, o seu filho, Dom Pedro, não acatou a ordem e não retornou a Portugal. E aí foi determinado o dia do fico, onde Dom Pedro falou a seguinte frase: se é para o bem de todos e da nação, diga ao povo brasileiro que fico. Então foi determinado o dia do fico, dia 9 de janeiro. Após alguns meses, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil, onde o Brasil, nesse momento, se torna independente de Portugal, passa a ter o seu rei, o seu imperador, que é Dom Pedro I, e o Brasil continua seguindo ainda o sistema escravocrata. O que é isso? Continua ainda com o processo de escravidão, explorando a mão de obra negra, mesmo já tendo passado por vários momentos dentro do nosso país, revoluções que queriam o fim da escravidão, os movimentos abolicionistas. Então, a gente vai entender a partir de agora como foi o primeiro reinado de 1822 a 1831, o reinado de Dom Pedro I após a independência do nosso território. Então, ele foi uma monarquia entre repúblicas, manutenção da unidade território, ao contrário da América Espanhola, que se fragmentou. Lembrando que o continente americano ele foi dividido em América Portuguesa, América Espanhola e América Inglesa. Por quê? Porque alguns países do continente americano foram colonizados por esses três países europeus: Portugal, Espanha e Inglaterra. Participou das elites e ausência da participação popular, manutenção da estrutura socioeconômica no período colonial. Que manutenção foi essa que Dom Pedro I colocou em prática? Olha o que eu falei para vocês. O escravismo, ou seja, ele continuou com o movimento escravista dentro do nosso território, latifúndio, domínio de grandes fazendeiros, domínio da oligarquia rural, agroexportação de produtos primários. Quando se fala de agroexportação, é a agricultura sendo levado esse cultivo para os países da Europa, ou seja, processo de exportação. Diante disso, podemos ter o reconhecimento da independência do Brasil através de quais pontos? Resistências internas e reconhecimento internacional. Quais foram essas resistências internas? Revoltas no norte e nordeste, exatamente a nossa região norte e a nossa região nordeste do Brasil, parte que era desvalorizada, principalmente a região norte, que estava sofrendo. Por quê?
Quando ela foi colonizada, quando os portugueses chegaram às nossas terras, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Então, a região Nordeste se tornou um grande domínio exploratório. Quando a família real veio para o nosso território, a capital do Brasil, que era Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, os grandes fazendeiros começaram a se deslocar da região Nordeste para a região Sudeste, principalmente porque lá estava tendo uma grande expansão econômica, lá estava tendo novas aberturas comerciais e a exploração de recursos, principalmente minerais, que em Minas Gerais, com destino à parte interiorana fronteira com o estado de Goiás, descoberta de pepitas de ouro. Então, muitos fazendeiros começaram a se deslocar do Nordeste para o Sudeste por esses motivos. Reação: formação de tropas mercenárias e o controle do imperador. Quem era o imperador? Dom Pedro I. Qual foi o reconhecimento internacional? Os Estados Unidos, em 1824, reconheceu o Brasil como um país independente. A América Latina, relacionada com a resistência, em função do sistema de governo adotado pelo Brasil. Que sistema de governo foi esse? A monarquia, onde Dom Pedro passou a se tornar imperador do Brasil após a independência, no dia 7 de setembro de 1822. Então, os Estados Unidos reconhece o Brasil como um país independente. Os outros países da América Latina também reconhecem esse sistema de governo adotado pelo Brasil. A Europa fica com o pé atrás, porque eles aguardam o reconhecimento de Portugal. E por que eles aguardam esse reconhecimento? Porque Portugal foi o país que colonizou o Brasil. Então, eles esperaram Portugal comunicar que realmente o Brasil havia se tornado independente. Sim, que Dom Pedro I, filho de Dom João VI, era o imperador do Brasil. Portugal, o que foi que ele fez? Fez um acordo de indenização com o Brasil em 1825. Para que ele reconhecesse a independência do Brasil, foi feito esse acordo de indenização. E como funcionou esse acordo? O Brasil deveria pagar tudo que Portugal já havia investido nos nossos territórios. Então, eram parcelas que, mensalmente, que deveriam ser pagas. Era uma indenização. O Brasil teria que devolver para Portugal tudo que eles gastaram no nosso território. Mas quem pensa que essa separação ela foi pacífica está muito enganada. Olha aqui, ela não foi pacífica porque Dom Pedro I contratou mercenários, mobilizou milícias e comprou navios para enfrentar as forças metropolitanas. Essas forças metropolitanas eram as forças que vinham da metrópole. No caso, a metrópole, Portugal, principalmente na região norte, ou seja, na parte correspondente ao estado do Pará. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, onde teve a assinatura da doutrina Monroe, que significa América para os americanos. A Inglaterra adotou postura mediadora, o que isso significa? Que ela tentou conciliar, pacificar Portugal e Brasil, ou seja, pai e filho, Dom João VI e Dom Pedro I. Emprestou 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil poder pagar a indenização para Portugal. E aí, diante desse pagamento de indenização, o rei de Portugal começou a esquecer o território brasileiro. O Brasil começou a se reestruturar como independente, onde, em 1824, é criada a Constituição Brasileira, com a monarquia hereditária. O que isso significa? Que o poder de imperador do Brasil deveria ser passado de pai para filho, não seria uma república, e sim uma monarquia, ou seja, sempre reis, sempre família nobre no poder, e a divisão do território brasileiro em províncias. Professor, o que são essas províncias? São os nossos estados atualmente, que é a mesma coisa, o mesmo regimento. Antes era chamado de províncias, hoje é chamado de estados. Mediante a Constituição de 1824,
o Brasil passou a ter 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Vala, professora, mas hoje só temos 3. Sim, porque hoje o nosso país ele não é monarquia, ele é república. Mas nesse período ele ainda era república. Nesse período ele ainda era monarquia. Então, por conta disso, tinha um poder a mais, que era o poder moderador, aquele que o imperador tomava a decisão sozinho. Então, vamos entender. Até 1831, Dom Pedro I fazia parte do poder, dentro da Constituição de 1824, do poder moderador, ou seja, ele tinha poderes e que ele não precisava de ninguém para tomar suas decisões, sim, mas existiam outros poderes, que eram o executivo, o legislativo e o judiciário, que tinham cargos políticos, cargos públicos, que ajudavam o imperador, Dom Pedro I, a contornar situações dentro do nosso território com relação a revoltas, com relação a movimentos, com relação a leis. Então, eles ajudavam o imperador a dominar todo o Brasil, junto com os governadores das províncias, junto com aqueles que estavam tomando de conta de cada província. Então, o executivo tinha o imperador e os ministros, o legislativo, Câmara de Deputados e senadores, e o judiciário, juízes e tribunais. E o moderador, que eu já mencionei para vocês, era o imperador. Como funcionava? As eleições elas eram indiretas para os deputados. Eles eram eleitores da paróquia, da província, ou seja, religião católica, igreja, ajudando aí, tendo domínio, tendo força política. O voto censitário, 100 mil réis, paróquia, 200 mil réis, província, 400 mil réis, deputado e 800 mil réis, senadores. E quem pensa que a Constituição de 1824 só teve leis que falavam sobre as questões políticas, está muito enganado. Também tinha as questões sociais, os grupos onde definiam as classes sociais. Então, aqui nós temos os passivos, os ativos votantes e os ativos eleitores elegíveis, que eram membros da população que poderiam votar, que poderiam decidir. Mas olha que esse voto não era para escolher o imperador. O imperador, o cargo era hereditário. Esse voto era para escolher membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Os passivos, eles não alcançavam a renda suficiente para ter direitos políticos, ou seja, eram aqueles que não tinham condições financeiras para fazer parte de uma eleição para se candidatar. Então, era a classe mais pobre. Ativos votantes, eram aqueles que tinham renda suficiente, estavam ali na classe intermediária, pequenos fazendeiros, comerciantes, então eles tinham condições de votar. E os ativos eleitores elegíveis eram aqueles que tinham renda para votar e ser votado. Então, além dele poder votar, ele também poderia se candidatar. Ele poderia fazer parte dos grupos políticos. Então, entendendo aqui, quem tinha direito de se candidatar eram os grandes fazendeiros. Por quê? Eles eram apenas aqueles que tinham condições de pagar para fazer parte de um cargo político do poder executivo, legislativo ou judiciário, onde anteriormente, no slide anterior, eu mostrei a vocês quanto eles deveriam pagar para poder se candidatar. Mas quem pensa que tudo era mil maravilhas após o Brasil pagar a indenização a Portugal, após o Brasil começar a se reestruturar com a Constituição de 1824, está muito enganado. Por quê? Conflitos continuavam existindo. Então, tivemos a Confederação do Equador, que fez parte de descontentamentos com a corte, ou seja, com o imperador, com o rei. Então, um dos descontentamentos, crise causadas pela queda do preço do açúcar, região Nordeste,
dificuldades econômicas que afetaram vários segmentos da sociedade. Por que isso aconteceu? Porque após a família real chegar no Brasil, começou a se estruturar a região sudeste, Rio de Janeiro principalmente. Então, muitos fazendeiros começaram a sair do Nordeste, com destino à região sudeste, com destino a Rio de Janeiro, São Paulo, para começar a explorar, começar a ter o domínio de maior produção, de maior cultivo, de maior exportação. E ali eles estavam viam como um mercado de enriquecimento. Ideal dos rebeldes, instalação da República Federalista, com autonomia provincial. Quem eram esses rebeldes? Aqueles que pertenciam à Confederação do Equador. Eles queriam que o Brasil se tornasse uma república. Olha aí, dentro do primeiro reinado, já tinham líderes, já tinham movimentos para que o Brasil deixasse de ser uma monarquia e se tornasse uma república. Onde os principais líderes desse movimento foram Cipriano Barata, Frei Caneca, que a gente vai ver aqui um pouco sobre eles. Cipriano Barata, homem de todas as revoluções, fez parte da Conjuração Baiana, fez parte da Revolução Pernambucana e fez parte do processo de independência do Brasil e Confederação do Equador. Então, ele esteve por dentro dos principais movimentos que ocorreram no nosso território. Ele foi um liberal radical, defensor da abolição da escravatura, crítico do governo de Dom Pedro I, idealizador da Confederação do Equador, mas não participou do movimento por estar preso. Ele lançou suas ideias, muitos seguiram os seus ensinamentos, mas ele não conseguiu participar da Confederação do Equador porque ele foi preso. Mas ele foi o idealizador do movimento, ou seja, aquele que teve todas as ideias. Então, o que é que a gente pode ver aqui? Cipriano Barata, ele fez parte, sim, dos grandes movimentos que ocorreram dentro do nosso território, como Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, Independência do Brasil e a Conferência do Equador. Só que, mediante a Conferência do Equador, ele estava preso. Então, ele não participou diretamente, mas sim indiretamente. O segundo líder que fez parte da Conferência do Equador, Joaquim do Amor Divino Rabelo, conhecido como Frei Caneca. Condenou a Constituição, editava o jornal Pernambucano, ele era defensor do federalismo, o que isso significa, da república. Ele foi contrário ao mandato de vitalício dos senadores, que isso quer dizer que os senadores, quando tinham mandato vitalício, eles não perdiam poder, continuavam sempre com aquele poder. Então, ele foi contrário a isso, e ele foi contrário ao poder moderador. O que foi o poder moderador? O poder total na mão de Dom Pedro I. Então, ele também fez parte da Conferência do Equador, onde queria pôr fim à monarquia no Brasil e instalar a república, principalmente nas províncias da região Nordeste. E aí você deve estar se perguntando, professora, como foi que realmente aconteceu esse movimento da Conferência do Equador? Com Frei Caneca e com Cipriano Barata. Lembrando que Cipriano Barata estava preso, mas ele foi o idealizador. Nós temos aqui o estopim, o que isso significa? O auge, o que levou a acontecer. Nomeação do presidente de Pernambuco, da província de Pernambuco, onde ele foi indesejado. Ele foi indesejado significa que os líderes, que políticos, que intelectuais, jornalistas, a elite, parte da elite e propriamente a população ficaram insatisfeitos com essa nomeação. Reação liderada por Manuel Paes de Andrade. Formação de república composta por os estados que fizeram parte da Confederação do Equador, que não concordavam com a forma que o Brasil estava sendo comandado. Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. Se vocês observarem, são praticamente todos os nossos estados da região Nordeste atualmente. Quem fica de fora dessa Conferência do Equador?
de acordo com o que nós temos hoje da região Nordeste, fica de fora o estado do Ceará e o estado da Bahia. Então, fica de fora Ceará e Bahia, lembrando que comparando com o território correspondente àquele período da Confederação do Equador. Contradições internas, sem acordo sobre escravidão. Eles não entraram em um acordo. Resistência comprometida pela retirada de apoio das elites escravistas. Então, o movimento ficou comprometido porque as elites escravistas não conseguiram entrar em acordo, então acabou tirando o apoio à Confederação do Equador. Dessa forma, o movimento foi enfraquecendo, foi perdendo força, e o governo conseguiu reagir com empréstimos para contratação de combatentes para ataques marítimos. Então, ele fez empréstimos para contratar pessoas para auxiliar nessa confederação do Equador, nesse movimento, nesse conflito, já que a gente viu no slide anterior a quantidade de províncias que estavam envolvidas da região Nordeste para se tornar independente e pôr fim à monarquia, envio de tropas terrestres nacionais, derrota do movimento rebelde com punição e fuga de líderes. Mas nós temos Frei Caneca, que foi preso e executado. Então, para vocês que estão com dificuldade ou não conseguiram compreender, a Confederação do Equador ocorreu exatamente no território que corresponde hoje à região Nordeste, onde dos estados que a gente tem hoje, apenas Ceará e Bahia, naquele momento, não faziam parte dessa conferência, eles ficaram de fora, mas todos os outros se uniram, governos das províncias se uniram. Tivemos 2 principais líderes. Quando eu digo 2 principais, quer dizer que além desses tinham outros, mas esses 2 se destacavam. Cipriano Barata, que mesmo estando preso, ele foi o idealizador da Confederação do Equador, então ele planejou, ele organizou todo o movimento, e o Frei Caneca, que fez parte de todo esse movimento. Mas chegou um momento que o movimento perdeu força porque a elite não conseguiu entrar em acordo pela questão dos escravos, porque a grande maioria deles queriam sim o fim da monarquia, queriam que Dom Pedro I deixasse de comandar o território, queriam se tornar república, mas eles não queriam perder o domínio escravocrata, ou seja, eles queriam continuar explorando a mão de obra escrava. E aí o movimento queria era o fim dessa ação, queria o fim da escravatura. Então, como eles não entraram nem nesse acordo, tiveram esse conflito interno, a elite acabou retirando o seu apoio e o movimento ficou enfraquecido. A gente vai encerrando nossa aula por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no Class. Fiquem atentos à atividade proposta na sua agenda online e no Class. Até a nossa próxima aula. Tchau!